Olá, queridos, é um prazer ter você aqui. Eu sou o pastor Eberton Batista e neste canal apresento um resumo semanal da lição da Escola Sabatina. Convido você a participar semanalmente, assistindo, compartilhando, curtindo e comentando no vídeo. E caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, é rápido e fácil e você contribuirá muito com o nosso trabalho. Muito bem. Isto posto, o resumo da lição 3, com o tema O Senhor Reina. Aqui está a minha lição, espero que você tenha a sua também. Se você não tiver, é fácil de adquirir aí no site da Casa Publicadora Brasileira, www.cpb.com.br. Você consegue fazer a aquisição desse material. O verso para memorizar escolhido pela autora da lição está no Salmo 93 e no verso 1, que diz: O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Nesta semana, examinaremos 5 aspectos da sabedoria de Deus no Saltério. Veremos que os Salmos apresentam as seguintes ideias. Primeiro, o fundamento e a soberania de Deus está na criação. O Senhor é o Criador dos céus e da terra, bem como da humanidade. Segundo, com a base nessa verdade bíblica, os diversos salmistas proclamam que Yahweh, Deus, é o governante de todo o mundo e das nações. Em terceiro, a soberania do Senhor está inseparavelmente ligada à sua obra como juiz. Quarto, veremos Deus como juiz, a maneira como ele age em favor do seu povo por causa da sua aliança com eles. Em quinto, nós veremos que o Senhor é fiel aos regulamentos desse contrato, porque a lei de sua aliança é o fundamento do seu reino. Como veremos, esses 5 tópicos estão intimamente relacionados. Deus como Criador. O Salmo 8 pode ser dividido em 2 ideias principais. Deus é o Criador e os seres humanos são o feito supremo de sua obra criativa. Esses conceitos são destacados no início e no final do Salmo pelo uso da mesma frase em um recurso literário conhecido como inclusio. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Salmo 8, 1 e 9. Assim, queridos, não podemos ignorar a importância da criação nos ensinos das Escrituras. Isaías usou o argumento de que Deus é o Criador para refutar a validade da crença nos ídolos. De forma semelhante, os salmistas usaram a mesma linha de raciocínio para reconhecer Yahweh, Deus, como soberano do céu e rejeitar a idolatria. O fundamento do reino de Deus é a criação. Esse fundamento deve ser o motivo da nossa adoração a Ele. A criação, queridos, é também a razão do sábado. E o 7º dia é uma recordação do poder de Deus. Com esse plano de fundo, podemos compreender melhor por que a mensagem de Apocalipse 14, 7, que afirma: e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Hoje, a pregação dessa mensagem é mais relevante do que nunca, tendo em vista que o inimigo criou um paradigma relativamente mais novo a respeito das origens da vida, chamada teoria da evolução. No entanto, Deus não é uma criação da mente humana. Ele é a mente por trás de toda a criação. Se Deus cuida tão bem da criação, não cuidaria ainda melhor da sua obra-prima da criação? Com certeza. A criação foi obra de 7 dias. Chamamos isso de poder. A manutenção das nossas vidas é obra nos 7 dias. Chamamos isto de graça. O poder de Deus é tão grande quanto profundo é o seu amor. Na criação, ele usou o poder para demonstrar amor. Na redenção, usou amor para demonstrar poder. Deus como Rei.
Deus criou o universo, o qual, portanto, pertence a Ele. Assim, Ele é o seu Rei. Reina o Senhor. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu és de eternidade a eternidade, diz o Salmo 93, verso 1 e 2. O Salmo 97 resume bem a mensagem da realeza de Deus. Deus reina em primeiro lugar, está no Salmo 97, 1. Inúmeros salmos exaltam a Deus como Rei. Você tem o Salmo 47, o 93, o 95 e também o 99. Em segundo, elementos espetaculares como nuvens, escuridão, fogo, relâmpagos e terra, montanhas e os céus cercam a Deus. Salmo 97, 2 a 6. Esses fenômenos meteorológicos e esse esplendor geológico retratam a grandeza do Rei dos Reis, que inspira nossa admiração e reverência. Em terceiro lugar, a vergonha e a insensatez da idolatria são condenadas em contraste com a superioridade da adoração a Deus. Em quarto, os filhos de Deus, queridos, louvam e se alegram nos juízos de seu governo. Em quinto, o amor de Deus inspira os crentes a odiar o mal. O Senhor preserva e livra seu povo das mãos dos ímpios. Essas são razões suficientes para nos alegrarmos e darmos graças a Ele. Deus, como Rei, é a fonte da paz e confiança dos seus filhos. Deus, como juiz. O Senhor é juiz pelo fato de que é Rei. No antigo Israel, o monarca pronunciava o veredito em julgamentos e questões judiciais. Alguns exemplos disso são Davi, lá em 2 Samuel 14, de 1 a 23, e Salomão, em 1 Reis 3, 16 a 28. Assim, a ideia de um rei juiz era uma noção familiar para as pessoas daquela época. Quando os israelitas ouviam os salmistas cantando as suas melodias acerca do Senhor como juiz, eles prontamente compreendiam o conceito. O Salmo 75 declara que Deus, nosso juiz, julgará com retidão. Por isso, não precisamos temer a sua obra como juiz, a menos que estejamos do lado do mal. O propósito do juízo de Deus é humilhar um e exaltar outro. Humilhar os ímpios e exaltar os fiéis. Esse mesmo princípio está em ação no juízo. No juízo investigativo de Daniel 7, Deus pune o chifre pequeno e vindica o seu povo. Os fiéis celebram o juízo de Deus, não porque se alegram com a destruição dos ímpios, mas porque Deus é fiel às suas promessas e livra os inocentes. Encontramos no fim do Salmo 75 essa ideia de fidelidade e livramento. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Verso 10 do Salmo 75. O Deus da aliança. No Antigo Oriente Próximo, a aliança era um acordo entre um rei poderoso e o seu vassalo, ou súdito. Esse acordo incluía os deveres que eram exigidos do vassalo para que permanecesse sob a proteção do seu soberano. O Antigo Testamento usa essa prática da época para ilustrar o relacionamento entre o Rei dos céus e os seus seguidores. Em um tratado do Antigo Oriente Próximo, o grande rei fazia duas promessas a seu vassalo. Primeiro, o rei atacaria o vassalo caso este se rebelasse contra aquele. Segundo, ele viria em defesa de qualquer leal vassalo que fosse atacado. Compreender esse conceito gera confiança em nós, porque ele nos ensina que podemos contar com a certeza da proteção de Deus. Dentro desse contexto, o saltério retrata Yahweh, Deus, como guerreiro. O Salmo 7 é uma oração feita antes da batalha, na qual o salmista pedia a intervenção de Deus em favor do seu povo. O salmista também reivindicou a proteção de Deus e pediu a destruição dos ímpios dele. O Senhor era a defesa do salmista, o que remete à ideia de um castelo ou escudo. Deus, o guerreiro divino, foi retratado usando espada, arco e flechas, armas mortais. Deus permite que
que o ímpio caia na armadilha que ele preparou. O Deus da lei, pelo fato de que Deus é um soberano justo, ele se lembra perpetuamente da sua aliança, da sua palavra que empenhou para 1000 gerações. A base da aliança é a lei de Deus. Portanto, não é por acaso que um dos temas principais do livro dos Salmos seja o mandamento ou os mandamentos do Senhor. Na verdade, o Salmo, que é o capítulo mais longo da Bíblia, o 119, concentra-se inteiramente na Torá, ou na lei. O entendimento dos salmistas sobre a lei de Deus diferia bastante da ideia que é mais comum em muitos círculos atualmente, de que a lei divina é um conjunto de regulamentos rígidos que devemos obedecer rigorosamente, ou caso contrário, sofreremos punição severa em consequência à violação de qualquer um desses preceitos. Na verdade, queridos, Davi afirmou que a lei do Senhor restaura a alma e dá sabedoria aos simples e alegra o coração e ilumina os olhos. O Salmo 19, versos 7 a 10. Quantos de nós podemos dizer o mesmo a respeito dos códigos e leis do país em que vivemos? Na aliança, os mandamentos são diretrizes que iluminam o nosso entendimento e nos permitem desfrutar de um relacionamento mais profundo com aquele que é o nosso Criador, Rei e também Juiz. Segundo a Bíblia, a Torá está mais ligada à ideia de ensinar do que de estipulações. Essa é a razão pela qual o Saltério retrata os estatutos de Deus como tesouros inestimáveis, que são mais desejáveis do que o ouro ou mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que mel e o destilar dos favos, diz o Salmo 19, verso 10. Viver sobre a aliança de Deus significa desfrutar de um relacionamento íntimo com a divindade. Como podemos aplicar a lição dessa semana para a nossa vida? Bem, é fascinante perceber que os 5 temas teológicos que estudamos durante essa semana estão profundamente ligados. Essa série temática tem início na verdade de que Deus é o Criador e se baseia nela. Negar essa realidade essencial significa rejeitar o direito de Deus como governante deste mundo e juiz soberano de todo ser humano. Assim, se Deus não fosse o juiz de todos, então qualquer um poderia fazer o que bem entendesse. Não haveria nenhuma lei eterna a obedecer. Não haveria absolutos. Infelizmente, somos bombardeados com essa filosofia todos os dias, e mesmo alguns cristãos acabam sendo vítimas dela. Por isso, o estudo dessa semana é extremamente importante para as nossas famílias, nossos jovens e os membros da igreja em geral. Reconhecer o Senhor como nosso Criador nos lembra a aceitar o seu senhorio em nossa vida, o seu direito de nos guiar e corrigir quando necessário. Afinal, Ele é nosso juiz. Nosso Criador deseja ter conosco um relacionamento de aliança que está fundamentado no amor. A Bíblia nos promete que obedecer ao Senhor e andar com Ele será uma experiência prazerosa e reconfortante. Um assunto que abordamos rapidamente nessa lição, mas não exploramos com muita profundidade, é o princípio de cultivar uma atitude de louvor e alegria. Venha, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Muito mais do que pedidos e queixas, nossas orações devem estar repletas de louvor ao nosso Rei Juiz. Com isto, poderemos realizar nossas tarefas diárias com muito mais entusiasmo e teremos uma vida devocional mais feliz quando desfrutarmos de um relacionamento de aliança com o Deus